Olá, boa tarde. Como é de conhecimento geral, a maioria das respostas sociais prestadas em Portugal depende de instituições como a Santa Casa da Misericórdia e de um vasto número de instituições particulares de solidariedade social. A situação atual, de pandemia e a consequente crise social e económica, bem como as situações provocadas pelo desemprego, colocam este tipo de instituições novos desafios e obrigam-nas a procurar novas soluções para responder a inúmeras necessidades e carências das pessoas que são cada vez maiores. Por isso, o Baião Canal vem hoje até à Santa Casa da Misericórdia de Baião para abordar com o seu provedor as problemáticas que hoje enfrenta este tipo de instituições. Muito boa tarde, Sr. Provedor. Boa tarde. Dr. José Carvalho. Obrigado por ter aceito este bocadinho de tempo para conversar connosco. Em nome do Baião Canal, agradecemos a disponibilidade da Santa Casa da Misericórdia e começava por solicitar que fizesse uma breve descrição do enquadramento geral da Santa Casa da Misericórdia, da sua orgânica, da sua estrutura, no sentido de dar a conhecer um pouco melhor este tipo de estrutura que nem sempre as pessoas conhecem da realidade. Muito boa tarde, muito obrigado pelo vosso convite. A Santa Casa é composta por, ou tem, a IPSS mais antiga do Conselho, portanto foi a primeira a ser fundada e desde os seus primórdios foi trabalhando nas diversas áreas sociais. Na origem da Misericórdia está o hospital, onde nós estamos hoje e onde muitos dos baianenses nasceram e que hoje está transformado nos serviços centrais da Misericórdia. Portanto, esse hospital foi nacionalizado com o 25 de Abril e a Misericórdia ficou praticamente sem atividade até à década de 80. Na década de 80 constrói o Lar São Bartolomeu e entra na primeira resposta social, digamos, de cariz social propriamente dito, fora um bocadinho do âmbito da saúde. O Lar São Bartolomeu é um dos primeiros lares a ser construído, ou como conceito de lar mais moderno, no distrito e no país. Algumas curiosidades: é o primeiro elevador que há no Concelho de Baião, por exemplo, foi construído juntamente com o São Bartolomeu, e a partir daí toda a história se passa no cruzamento só com a área social. Portanto, desde os lares da terceira idade com o São Bartolomeu e o Lar Santa Marinha, ainda na terceira idade o apoio domiciliário, em duas vertentes, no tradicional e no localizado. Depois temos uma área que nos é muito cara e que somos a única instituição a trabalhar no Concelho de Baião, que é a deficiência, com 2 centros de atividades ocupacionais. Temos toda a parte de apoio social com uma equipa de RSI e uma equipa de serviço de atendimento e acompanhamento social. Temos todas as áreas alimentares, com os planos alimentares que estão em vigor neste momento, desde o plano alimentar propriamente dito até ao takeaway que as pessoas podem cá vir buscar. E, portanto, tocando um pouco todas estas vertentes. A única área que nós não temos é a infância, porque consideramos que sendo uma resposta que outras instituições estão a prestar no Conselho, não devemos, e acho que esse é um princípio que é correto, não devemos respeitar isso e não devemos entrar por aí. O apoio domiciliar será talvez sempre a área onde todas as instituições concorrem mais e que eu acho que, se pensarmos no futuro do que é ou do que poderão ser as respostas sociais, será talvez a resposta que deve ser a primeira frente em que devemos apostar. Todas as outras respostas são respostas de retaguarda, não é? No fundo, os lares devem ser uma resposta de retaguarda, isto na perspectiva de nunca tirarmos as pessoas de casa o mais tarde possível. Porque acho que é dentro do seio familiar, do ambiente familiar, que as pessoas se devem manter até onde for possível. E, portanto, o apoio domiciliar tem esse papel fundamental e que acho que deve haver essa aposta. Portanto, dentro disto, depois estruturamos um bocadinho com a parte dos serviços centrais, temos também a clínica médica, onde, pronto, aí temos uma resposta privada, tirando a parte da fisioterapia, onde nós temos o acordo e, portanto,
fazemos o acordo de cooperação que temos com a ARS e com a SNS. Temos também a parte das análises clínicas, portanto, feita pelo laboratório. O laboratório tem também o acordo, mas depois a parte de consultas, portanto, é uma clínica privada. Temos a parte dos seguros também. Tentamos já por todos os meios a parte da proteção da saúde do Estado, que é a ADSE, mas não é fácil. Pronto. E, portanto, acho que, fazendo uma resenha deste percurso, é um bocadinho por aqui. Temos também a formação, agora menos, já fomos muito fortes na formação, agora estamos bastante mais parados da pandemia, mas também já antes, já não é propriamente, desde que eu estou no Misericórdia, talvez a formação tenha sido aquilo que menos foi acontecendo, e vai acontecendo, mas já não com a frequência que existia. Depois temos o contrato local de desenvolvimento social, o CLDS, que já vai em várias versões, portanto, já neste caso na 4ª geração, e onde acho que se tem feito um trabalho muito interessante, quer com a terceira idade, quer com a infância, em alguns momentos de apoio nas pausas letivas, e, portanto, acho que é um trabalho meritório. Há uma coisa que nós fazemos sempre, quer nas equipas de ASI, de SAD e de CLS, que é dar-lhes independência, e, portanto, eles têm os planos aprovados, têm os seus percursos, e, portanto, são completamente independentes. Nós não temos intervenção nenhuma sobre isso. A Segurança Social tutela os outros 2 serviços, e no caso do contrato local de desenvolvimento social, portanto, nós temos sempre essa tutela, juntamente com a autarquia, que é o parceiro do Por falar na autarquia, quando se depararam com esta situação da pandemia, que era inédita em Portugal, para as nossas gerações, vocês tiveram que avançar por vossa iniciativa, no sentido de colmatar as fragilidades, ou chegou a haver aqui uma estratégia logo de início coordenada, protocolada e até apoiada pela Câmara Municipal e pelo Governo, ou tiveram que avançar à vossa conta e risco, sendo que havia necessidade de diversos equipamentos de proteção individual, que na altura não haveria, mas como é que se confrontaram? Podem enquadrar-nos um bocadinho esse contexto de resposta inicial à pandemia? Eu entendo que isto é uma situação nova para todos, como disse, e portanto, mas mais nova para quem tem, digamos, uma população de risco máximo, como é o nosso caso, ou como é o nosso caso. Basicamente, nós começamos a ouvir a falar disto em dezembro de 2018, não é? Aquelas histórias da China, ainda ouvimos a senhora diretora-geral de saúde dizer que não, isto não é possível cá chegar e tal, em janeiro, e tenho bem presente em fevereiro de 2019, num dos primeiros fins de semana, em que, começando como é normal, num conselho, neste tipo de conselhos, há muita gente que trabalha fora, principalmente homens que estão fora do país, inclusive, e que vêm cá de 15 em 15 dias, mês a mês. E, portanto, nós apanhamos algum fim de semana onde muitas das nossas colaboradoras têm essa situação familiar. E, portanto, apanhamos aquele primeiro impacto ou seja, pessoas que estavam a trabalhar em Espanha e lá está o tal receio, não é? E, portanto, a partir daqui houve as linhas orientadoras foram sempre muito ténues, muito fracas, digamos assim. Mas houve apoios logo no início? A autoridade local de saúde apoiou, portanto, na elaboração dos planos de contingência. Agora, as respostas, as IPSS tiveram que se desenrascar um bocadinho da forma que estavam. Houve depois alguns apoios, não vou dizer que não houve apoios de particulares, houve apoios de empresas, houve apoios, a autarquia apoiou em 2 momentos, não sei precisar com o valor, mas no total 12 mil, 13 mil euros, acho que é assim. Agora... Mas em algum momento, já numa fase mais avançada, dos custos, em algum momento sentiram que o orçamento da Santa Casa e até das IPSS já estaria em causa por causa desta situação pandémica? Quando você compra máscaras em dezembro a 2 cêntimos, certo? E 2 meses depois você precisa de máscaras, não há, e você está desesperado para encontrar máscaras e tem que ir comprar a qualquer preço. Claro. E, portanto, logo aqui, tudo isto tem um impacto brutal. E
depois toda a mudança estrutural que os lares tiveram, os lares passaram a ter que funcionar, as pessoas estavam lá dentro de uma semana e depois folgavam durante a semana seguinte e pernoitavam cá dentro. Portanto, isto, dentro das orientações, obviamente, que estas coisas, é reforçar equipas, porque tudo isto é preciso criar uma nova dinâmica. Portanto, obviamente que sentimos essa e os apoios, por muito mais que possam achar, pronto, agora vão fazer nestes acordos de cooperação e agora foi assinado os apoios são necessários no momento, não é 2 anos depois, não é? No momento é que eles são precisos. Mas acima de tudo, eu acho que o mais importante era terem-nos dado, desde o primeiro dia, indicações precisas de como é que nós devíamos atuar em todas as circunstâncias. E eu acho que isso é que faltou. Mas numa situação de emergência social, por vezes é necessário capital de resposta rápida. Houve algum momento, ou existe algum fundo de emergência social, ou há essa necessidade de se constituir um fundo de emergência social para as IPSS, no sentido de atender às urgências que possam surgir em situações desta tipologia? A Segurança Social tem aquilo que é designado por Fundo de Socorro Social, que nos últimos tempos funciona para as IPSS que precisam de tipo, e eu vou pôr aqui entre aspas, de uma troika, não é? E portanto é para essas. Aquelas que têm as suas contas estáveis e que gerem convenientemente as coisas e que vão mantendo, pronto, eles acham que essas não precisam e portanto, mesmo nessas situações, como dizem muito bem, em que tudo se agrava, em que todos precisamos, ok, continuam a ser as outras as que precisam mais, aquelas que provavelmente geriram mal, aquelas que deviam ter feito as coisas de outra maneira, mas pronto, há sempre um princípio de beneficiar quem, acho eu, o mérito não é muito beneficiado nestas coisas. Se a comunidade local pretendesse ajudar a Santa Casa da Misericórdia, como é que estas pessoas podem aderir às causas da Santa Casa? Como é que podem disponibilizar-se ou organizar-se para poder contribuir para as causas que vocês enfrentam? Nós já tivemos, ao longo, como eu já disse há bocado, ao longo deste tempo tivemos vários particulares, várias empresas que se disponibilizaram, houve um conjunto de empresas que se disponibilizou a determinada altura, no final do ano passado, até, por exemplo, para criar uma dinâmica para podermos pagar o 15º mês aos colaboradores que fizeram este esforço dentro dos lares. Não foi possível chegar ao 15º mês, pagou-se, pronto, foi a colaboração possível, conseguiu-se um pequeno valor, a instituição assumiu toda a parte dos impostos e, portanto, tudo aquilo que foi os donativos que as pessoas deram foi transferido para os colaboradores. E, portanto, aquilo que seria a Segurança Social, o IRS, que se portava disso, nós assumimos essa parte para que os trabalhadores não fossem prejudicados e que aquilo fosse rendimento líquido para eles. Porque eles também são muito afetados por isto, não é? Portanto, claro. Eles têm filhos, eles têm pais, têm mães, muitos deles estão acamados e que nós temos que ter também atenção a essas coisas todas. Quantos colaboradores tem a Santa Casa? Neste momento rondará aos 120, à volta disso. Em relação aos colaboradores, eu verifiquei na vossa página, que está até bastante transparente, porque tem os vossos relatórios de contas e de atividades. Eu reparei que existe ali uma diferença significativa entre o custo que têm os trabalhadores e a receita que conseguem arrecadar pela prestação de serviços. Ou seja, há ali uma diferença de cerca de 600 mil euros, se não estou em erro, que supostamente terá de vir das ajudas ou dos donativos das pessoas ou dos vossos parceiros. Não será um problema de sustentabilidade estar neste patamar dependente de eventuais donativos? Nós não temos donativos. Basicamente não temos donativos. Portanto, aquele conceito que se via das instituições há uns anos atrás não existe. Ou seja, o que pode aparecer é tipo alguém que foi condenado em tribunal e que o juiz diz que tem que entregar determinada verba a uma instituição e que a pessoa pode escolher a instituição que quiser. Mas aquele donativo do particular, por exemplo, chegar cá e fazer esse donativo, não existe. E não existe já há largos anos.
Nós temos que colmatar tudo isso com, obviamente, que sabemos que temos uma parte que são as comparticipações que o Estado nos paga, ou que paga aos utentes, no fundo, e depois nos transfere para nós, a parte que os próprios utentes têm, e depois há aqui uma parte que é muito importante, que as pessoas negligenciam de uma forma sistemática, que é a parte dos familiares. Não é? Que esses sim têm uma obrigação, porque eles não têm, não é porque o Estado comparticipa o familiar de estar numa instituição, que eles têm que demitir da responsabilidade sobre aquele familiar, não é? Portanto, acho que isto é muito importante. E as pessoas às vezes têm uma visão muito errada disto, não é? E, por exemplo, quando cheguei cá, as famílias até no funeral se demitiam. Eu acho que é assim, acho que é uma situação, pelo menos é um último ato que as pessoas estão a fazer para quem, com o filho, está a fazer para quem o tratou durante todos aqueles anos, não é? Acho que estas coisas não podem... E por norma os herdeiros ou os familiares recebem com participação para o funeral, não é? Depois, ainda por cima, têm essa parte, não é? Portanto, mas eu acho que as pessoas, a partir de determinada altura, e as duas crises, eu apanhei já, com esta pandemia já são 3, não é? Apanhei-as todas, basicamente, tive sorte. Eu acho que os familiares começaram a olhar para os seus empregos. Eu entendo isto, não é? As pessoas estão desesperadas, perdem os seus empregos, então começam a olhar para o pai ou para a mãe, ou para a pessoa que está ali, provavelmente será a única fonte de rendimento, não é? E portanto isto é complicado. Às vezes é crítico. É sustentabilidade por vezes da família. Exatamente. Neste tipo portanto, agora, nós aquilo que fazemos é tentar equilibrar, portanto, por exemplo, nós, portanto, antes de amortizações e depreciações, portanto, temos um resultado positivo, portanto, que é, no fundo é isso que representa a conta corrente, e depois, obviamente, temos amortizações, porque nós fizemos um conjunto de obras que a Misericórdia precisava, porque senão iria entrar, por exemplo, lá São Bartolomeu. Vamos fazer aqui este exercício. Para quem o conheceu antes das obras, verifica rapidamente que se tivéssemos enfrentado esta pandemia com as condições que lá São Bartolomeu tinha, era impossível da coisa ter funcionado. Primeiro, porque no dia em que nos mandaram encerrar, nós não conseguimos encerrar. Porque os serviços todos funcionavam lá. A lavanderia funcionava lá, a cozinha funcionava lá, os serviços centrais funcionavam lá, portanto, os fornecedores iam lá, portanto, tudo funcionava naquilo lá. Portanto, e desta forma foi muito simples, e repare, tanto que nós conseguimos, espero que continue assim, atravessar todo este processo e não ter nenhum caso dentro do lar. Portanto, só com isso. Portanto, obviamente que agora essas amortizações, e esse dinheiro que foi investido ao longo destes anos vai sendo, nos próximos 20, provavelmente vai ser tendo um reflexo nas contas de amortização. Não é? Já que estamos a falar da valência do lar, por vezes ouve-se, não só aqui no Conselho de Baião, mas por todo o país, que há certas dificuldades das famílias colocarem as pessoas nos lares. Por um lado, por vezes questiona-se a questão do custo, que se diz que para entrar há um custo acrescido, há essa ideia, não sei se é verdade ou não, e por outro lado, certamente haverá falta de lugares suficientes, seja para os lares ou para os cuidados continuados. Provavelmente o Conselho não terá resposta suficiente para dar a toda a comunidade que precisa de um tipo de um apoio de lar ou de cuidados continuados ou paliativos. Há essa resposta suficiente no Conselho? Eu aquilo que entendo, e já lhe disse no início desta conversa, que acho que nós temos que ter uma primeira resposta que no fundo será frente ao batalha. E esse é o apoio domiciliário. E portanto, quer seja o apoio domiciliário via aquilo que é hoje o tradicional que ele tem, que é a alimentação, a higiene diária, a limpeza da habitação, as compras, este processo. Mas eu acho que deve ser articulado com uma outra vertente, que é ligada à saúde, ou seja, poder ser acompanhado por um enfermeiro e em determinadas circunstâncias podermos prestar este serviço. E acho que é isto, teremos que caminhar para aqui. Portanto, se nós conseguirmos ter este serviço de excelência no apoio domiciliário, o que é que vai acontecer? Há um primeiro número de casos que vai ficar automaticamente resolvido, certo? E então nós agora vamos ter que tratar os agudos. Não é? E quando nós pensamos nos agudos, pensamos, vamos olhar para a resposta que existe em Baião,
e dizemos assim, ora, Baião tem, o Lar São Bartolomeu tem 71 lugares, o Lar Santa Marinha tem 30, o Centro Social acho que tem 30 ou 40 ou 41, é assim por aí, acho que é assim, e ainda temos aqui o Lar Hotel. Eu não acho que a resposta seja insuficiente. Portanto, se nós formos articular, exatamente, com as outras respostas. Considera que haveria ainda algo a fazer em relação da melhoria da articulação? Eu acho que tem que haver uma articulação. Hoje, por exemplo, existe o enfermeiro de família, tal como existe o médico de família. Exato. O mesmo médico de família, o mesmo enfermeiro de família, certamente terá que ter uma ligação com os IPSS e com a saúde ao mesmo tempo. Sim, eu acho que tem que ser criada essa ligação. Ela não existe. Portanto, ou seja, o que eu quero dizer com isto, provavelmente vão dizer, o tipo está a dizer uma coisa, mas isto é a realidade, é o terreno, não é? Portanto, o que nós temos é, ok, ele trabalha a quinta dele e nós trabalhamos a nossa quinta. Portanto, eu não entendo as coisas dessa maneira, eu entendo as coisas ligadas, não é? Repara, uma situação que eu acho crítica, porque eu vivi isso, não é? Eu vivi isso com o meu pai e com a minha mãe, que é, você tem um familiar que vai para o hospital porque teve um AVC ou teve uma doença qualquer e fica acamado. Aqueles primeiros momentos, quando a pessoa regressa à casa, são muito complicados para todos os familiares. Claro. Porque é como é que se alimenta, como é que se posiciona, como é que se faz a higiene, como é que se muda a fralda, uma coisa que se a pessoa vier. E o hospital não prepara nada disto. O hospital, naquele momento, é só porque já existe algo. Exatamente. Tem a assistente social. Agora, a família, a partir do momento em que tem condições, ok, é dada a alta porque não pode continuar lá, é dada a alta, e agora, porque é que nós não podemos, neste apoio domiciliar, por exemplo, ter um apoio, nem que seja um apoio temporário, nem que seja de uma semana, 15 dias, está a ver? Uma coisa muito focada em que vamos caminhar nesse sentido. Portanto, eu acho que é muito isto que tem que acontecer. Se acontecer isso, repare, ok, nós não podemos ter uma unidade de cuidados, acho eu, e o país não aguenta isso, não é? Temos uma unidade de cuidados continuados ou paliativos em todo o lado. Mas está em cima da mesa e a avançar a questão dos cuidadores informais. Sim. Certamente que ninguém é cuidador informal sem uma boa preparação. Esperemos que não. Nesse aspecto, as IPSS, as Santas Casas da Misericórdia, deveriam ter aqui um papel de interligação entre as famílias, a Segurança Social e a saúde. Vamos aguardar e ver o que é que a Segurança Social vai fazer. É como a história das transferências de competências para as autarquias, não é? Portanto, nós não sabemos, ou seja, vai haver transferência, mas nós não sabemos o que é que vai acontecer. Agora, uma pergunta um pouco provocadora. Talvez se ouve, por vezes, dizer, talvez não haver resposta para todos, e quando as pessoas precisam, que a entrada em lares, por vezes, é para uns e com mais facilidade e não para outros. A entrada nas valências da Santa Casa é igual, é equitativa para todos os cidadãos. Há bocado vocês já, do princípio da outra pergunta anterior, eu não ia fugir, portanto eu resolvi enquadrar primeiro. Eu acho que essa é uma pergunta que eu acho que é muito importante e não tem de provocação, não tem nada, porque eu acho que é mesmo muito importante as medidas. Acho que já respondi a algumas partes a isso. Repare, existem no fundo, portanto, nós neste momento temos 65 vagas protocoladas no Lar São Bartolomeu e das 65 para as 71, as outras 71 não são protocoladas, portanto são de uso da misericórdia, como ela assim o achar, sem ter que cumprir as regras da segurança, sem ter que cumprir as regras, mantendo tudo, mas sem ter que estar obrigado àquela digamos que são 6 vagas privadas, se quiser assim. Das 65 vagas protocoladas, no São Bartolomeu, nós temos 2 vagas de emergência social. Certo? E aqui já estão tipificadas 3 coisas diferentes. Portanto, nós temos as vagas de emergência social, temos as vagas normais e depois temos as vagas que a Segurança Social, por um motivo ou por outro, não as protocolou e que os equipamentos podem usar como vagas privadas. Por exemplo, no Lar Santa Marinha tem 30 vagas, das quais 15, 50% são vagas de emergência social e 15 são vagas normais. Mas quando falam em vagas, falam em lugares que estão ocupados. Ou seja, são lugares que têm... nós não podemos ter vagas. Porque se não tivermos vagas... Para compreender que não é uma vaga. Sim, é o número de ocupantes. Nós, no dia em que tivermos uma vaga, a Segurança Social não está em qualquer lugar. Mas qual é o número? Ou se é um número relevante?
interessa o número em si, porque será difícil indicar, mas há uma lista de espera de pessoas para Não entrar. temos sentido essa questão. Repare, vamos lá ver uma coisa. Só há uns anos atrás, eu acho que é importante esclarecer aqui, portanto, eu há bocado expliquei as três componentes, que de fundo temos a componente da segurança social, a componente do próprio e a componente da família. Tudo isto é feito em função dos rendimentos quer do próprio, quer do agregado dos familiares. E quando estamos a falar dos familiares, estamos a falar dos filhos. Agora, repare, vamos pôr aqui uma situação. Você quer colocar o seu pai ou a sua mãe no lar. E diz assim, não, eu não quero entregar documento nenhum. Qual é o comportamento que uma instituição deve ter? E segundo a regra, ok, muito bem, vamos considerar que esta pessoa tem o máximo de rendimentos. Pode pagar o máximo. Certo? Porque quando as pessoas de facto necessitam, não têm problemas em demonstrar essa sua necessidade. E, portanto, Mas se um idoso for praticamente abandonado, mesmo por famílias com algumas posses, há alguma estratégia de... Sim, lá está as vagas de emergência social, que a própria Segurança Social tem para essa resposta. Eu queria só dizer que, por exemplo, normalmente as vagas de emergência social correspondem a 10% ou 5% da capacidade do lar, não é? Por exemplo, o lar São Bartolomeu só tem 2 por acordo, mas o lar Santa Marinha tem 50%. Portanto, a misericórdia no total teria que ter 65 mais 30, estamos a falar de 95, seriam, se fossem 10%, 9 vagas e meio, portanto 10, a misericórdia tem 17 vagas de emergência social. Portanto, acho que aí cumprimos cabalmente o nosso papel. Mas existe algum critério, por exemplo, os bombeiros, por exemplo, têm regras em que quem é sócio dos bombeiros tem... E não existe nenhuma forma das pessoas, dos agregados, se irem preparando para depois ter meios financeiros na Santa Casa para poderem ser escolhidos? Não seria justo. Não há um prédio? Não seria justo, não é? Porque assim, ou seja, repare, imagine que nós temos, há uma lista que tem 4 pessoas, mas depois surge um caso que o Hospital Penafiel coloca como relevante. Qual é que ou seja, que a pessoa não tem capacidades, que a pessoa precisa mesmo de ser integrada em lar. Nós temos que olhar para estas prioridades, não é? Portanto, acho que, por exemplo, os irmãos, ser irmão da misericórdia, por exemplo, não lhe traz nenhuma vantagem para ser integrado numa futura integração em lar. Traz outras vantagens, mas acho que essa nem sequer seria justa, nem a Segurança Social permitiria que isso acontecesse dessa maneira. Mas se houvesse resposta suficiente, talvez fosse uma forma de quem pode poder ir ajudando a suportar as valências sociais. Talvez, mas repare, mas na prática, mas aí também acho que nos estariam a condicionar um bocadinho, não é? Portanto, e poderiam, mas nós não gostamos disto assim, gostamos mais ali. E acho que assim ou seja, para sermos justos, eu acho que a coisa temos que ser tratados da mesma maneira todos. Quer seja uma pessoa que tenha 1 milhão de euros, quer seja uma pessoa que tenha 100 euros. Mudando agora para outra área, mas também social. Mas foi claro? Sim. Mas eu não quero que fique nada por... Há esta questão que por vezes dizem... Não, mas é importante. Repare, não tem prioridade. Eu tenho defendido, e acho que devia ser feito um debate público, por exemplo, acho que era importante, para nós explicarmos a forma de cálculo dos valores e como é que... Eu expliquei aqui de uma forma um bocadinho sucinta, mas acho que era importante isso. Repare, e depois nós ainda temos aqui algumas particularidades, se for comparar, só para terminar isto. Se você for ver, por exemplo, um lar no Porto, não é? Eles aplicam as mesmas regras todas, mas depois dizem, olha, mas a medicação é à par, as escolas são à par, isto é à par. Não, nós incluímos isso tudo. Portanto, o utente, a partir do momento em que entra ao nosso cuidado, está suportado na empresa. A única coisa que nós não, e acho que também é correto, é dizer assim, o familiar diz, eu quero levar o meu pai ao médico XPTO privado. Acho que nós não devemos suportar isso. Portanto, acho que deve ser a família a fazê-lo. Agora, é preciso deslocar ao São João, é preciso deslocar ao Centro de Saúde, é preciso deslocar ao Hospital Penafiel. A misericórdia suporta toda essa parte. Antes de avançar para outro ponto, se puder, explique melhor, enquanto melhor, a questão dos apoios que conseguem dar. Eu sei que emprestam equipamentos às famílias. No âmbito do apoio domiciliário, explicar um bocadinho melhor como é que as pessoas podem aceder a esse tipo de inscrição, de requisição, se precisarem de uma cadeira de rodas, se precisarem de uma cama articular, existe essa oferta da parte da Santa Casa? Eu aí tenho uma opinião, mas
não a posso vincular à Misericórdia, é a minha opinião. Portanto, a Misericórdia faz isso de uma forma, digamos, de carolice e de apoio, não é? Repare, eu acho que o Estado gasta algumas, eu não sei quantificar, devemos dizer milhões de euros ou centenas de milhares, um valor grande em ajudas técnicas. Ou seja, as pessoas acham que eu preciso de uma cama articulada, vou à Segurança Social e eles pagam uma cama articulada. Eu preciso de uma cadeira de rodas, vou à Segurança Social e depois no fim o que é que as pessoas fazem a isto? Não é? Portanto, quando eu digo no fim, é a partir do momento em que ela deixou de ser utilizada, normalmente o que é que acontece? Isto é muito fácil ver. Vai à garagem, num canto qualquer e vê lá as coisas lá encostadas. Mas isto não será uma má gestão de recursos? É aí que eu vou chegar. Portanto, agora, repare, eu acho que e nós estamos numa fase tão tecnológica, não é? Ou seja, seria muito simples de ter uma pequena plataforma onde você tinha, onde a Misericórdia, ou outra instituição qualquer, ou a autarquia, ou quem quer que fosse, tinha um pequeno armazém onde tivéssemos esses equipamentos que estavam catalogados, estavam inventariados e sabíamos quantos é que tínhamos. Sabíamos quantas cadeiras de roda, quantas canadianas, tudo isso. Portanto, a partir daqui, as pessoas, dirigindo-se aos serviços, ou, por exemplo, fazendo um pedido online. Uma das IPSS? Sim, é qualquer uma, não interessa. Mas está integrado. Estamos a falar de um regime partilhado. É assim que eu vejo as coisas. Já. E a gestão das instituições é assim que eu vejo. Portanto, você, a partir do momento em que tem isto, a pessoa está, opá, eu estou aqui em Campelo e preciso de uma cadeira de rodas. Então, eu inscrevo-me no site, ou dirijo-me a uma das instituições e, automaticamente, se houver disponibilidade, vai ser dito à pessoa, olha, pode passar no sítio tal a levantar a cadeira de rodas. E, portanto, a partir desse momento, aquela cadeira de rodas, a gente sabe que está afeta à pessoa A, que é do sítio qualquer coisa. Pronto. No fim, aquela pessoa tem a obrigação, tal como nós fazíamos, eu no meu tempo de miúdo, eu não tinha dinheiro para comprar livros. Eu ia à biblioteca, podia trazer 3 livros, lia-os e depois no fim ia lá e devolvia. E a regra era, eu tinha que devolver o livro mais ou menos da mesma maneira que eu tinha levantado. Pronto. Portanto, basicamente o conceito é exatamente o mesmo. Aquilo que nós precisamos fazer, acho eu, é, agora, associado a isto, por exemplo, em vez de como fazemos recolhas de banco alimentar, entre todos, lá está. E dá um centro de recursos. É basicamente isso, ou seja, mas entre todos, entre bombeiros, toda a gente, não é? Por exemplo, 2 vezes por ano, temos aí, por exemplo, temos a Feira do Ano, juntamente com a Feira do Ano, fazer uma grande campanha de recolha de ajudas técnicas, onde as pessoas, quem tiver aquilo lá no tal canto em casa, entregava, não é? E nós depois, acho que era importante dizer, olha, se as pessoas quisessem, até dizer, olha, a pessoa tal, nós, eu digo este, não estou a dizer nós Misericórdia, eu tiro isto muito eu digo nós Conselho de Baião. Portanto, repare, desta maneira, provavelmente, aquilo que nós conseguiríamos era que a Segurança Social, provavelmente, deixasse de gastar tantos recursos nesta área, certo? E pudesse canalizar alguns recursos para outras áreas que às vezes são carenciadas. Repare, eu podia dizer aqui um montão de coisas, mas esta é a minha opinião. Pronto, e temos defendido isso na Misericórdia. Uma coisa muito simples, fazer uma plataformazinha destas, eu sou da área, como sabe. Portanto, acho que seria uma coisa, era uma coisa que se fazia, 3, 4 dias. Haja vontade. É só isso. Mudando para a questão dos apoios sociais, designadamente do rendimento social de inserção, também sabe que existe e hoje prolifera por todos os lados e redes sociais que há esta ideia de subsídio à dependência. Sabemos que Baião tem um alto nível um índice bastante significativo de pessoas no RSI, no rendimento social de inserção. Tem. Eu disse que Baião não precisa, tinha um nível social até... Pronto, mas alguns indicadores que eu levantei, existe um número significativo, percentual, de cidadãos inseridos no rendimento social de inserção. A minha questão é se partilha dessa perspectiva que hoje se debita muito para a sociedade, de que as pessoas se habituam aos subsídios e depois não querem trabalhar e depois há falta de trabalhadores porque se deixam estar no conforto dos subsídios. Tem essa partilha dessa visão que hoje... Eu partilho de uma visão que é, se de facto nós temos essa visão, eu acho que ela existe porque se deixou fazer as coisas, se deixou chegar as coisas a um patamar
é rápido. E de uma resposta rápida, porque já me alonguei nas outras todas, muito rápido. Eu sou muito favorável a que não se pesque pelas pessoas, se ensina a pescar. E, portanto, eu posso apoiar a pessoa via RSI, mas se ensinar, quando eu digo ensinar, se lhe conseguir passar as competências, eu sei que a seguir as coisas vão funcionar. Agora, se eu não fizer isso, se não fizer esse trabalho, e só simplesmente lhe passar aquilo que é, o que eu quero dizer com isto é, eu passo a parte financeira, muito bem, então, aparentemente um problema resolvido, mas eu gostava de saber quais são as pessoas que conseguem viver com 100 euros ou 60, eu gostava de perceber isso. Também é uma boa pergunta, não é? Há uma ideia generalizada sim, que eles são multimilionários. São 182 euros. Mas depois temos aqui uma outra questão que é, ok, muito bem, nós passamos aquela parte, mas nós devemos fazer um trabalho muito intensivo com isto tudo. Eu acho que o que acontece é muito aquela coisa do género de, ok, no papel está tudo muito bonito, o esquema até está muito bem montado, a ideia está muito bem, mas depois a coisa não funciona. Ou seja, na prática aquilo que nós acabamos por fazer é passarmos o valor, mas não nos damos as competências, ou seja, só pescamos por eles, não nos ensinamos a pescar. Mas eu verifiquei que a Santa Casa tem uma equipa técnica até razoável do âmbito social, que inclui psicologia, educação social, assistente social, mas essa equipa consegue fazer esse trabalho educativo e além do trabalho educativo consegue desenvolver estratégias de empregabilidade para essas pessoas que se encontram no regimento social de inserção. Há oportunidades para essas pessoas irem pescar? Eu acho que sim. Eu acho que eu dei também um bocadinho a resposta, não sabia que me ia fazer essa pergunta, mas dei a resposta logo no princípio, que é, ou seja, isso, quer o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, quer a equipa da RSI, basicamente nós somos responsáveis pela contratação da equipa, responsáveis por desfazer os pagamentos, mas quem faz toda a coordenação é a Segurança Social do CAP. Portanto, nós não temos acesso aos processos, nós não temos conhecimento disso. Primeiro, pela questão da confidencialidade, e eu acho muito bem que seja assim, e depois porque essas equipas têm dentro das seguranças sociais locais, têm todo o apoio e trabalham, repare que eles trabalham diretamente com o site principal da Segurança Social, ao qual ninguém na Misericórdia tem acesso a não ser eles. Mas não sente que é difícil de contornar a questão de apurar verdadeiramente o rendimento per capita das pessoas, ou seja, muitas vezes a resposta vai pelo simples rendimento que é declarado e não tanto pela análise da condição socioeconómica do agregado familiar. Não haverá essa dificuldade de apurar a real condição socioeconómica? Eu concordo com isso. Por exemplo, se fosse técnico, por exemplo, acho que caminharia nesse sentido que está a dizer. Portanto, e acho que era importante. Agora, esse não me parece que é o espírito que está... Porque depois nós só podemos demonstrar aquilo que está comprovado. Sei lá, eu lembro de um exemplo ainda mais simples para as pessoas entenderem. Por exemplo, agora não, porque os livros são oferecidos, não é? Mas, portanto, por exemplo, no meu tempo, e não sei de certeza, havia o escalão A, B, não, o escalão A e B, em que no A as pessoas tinham os livros gratuitos e no B as pessoas tinham metade do valor, não é? E depois os outros tinham que comprar os livros normalmente. E, portanto, se me perguntar assim, se eu, enquanto miúdo, me senti injustiçado muitas vezes, sim, senti. Mas foi claro. Não podemos generalizar sem apurar verdadeiramente a concepção. Mas eu acho que isso é um problema que eu acho que... É que às vezes há a tentação de generalizar pela forma como... Eu não acho que se possa generalizar. Agora, eu acho é que nós devemos, além daquilo que são as declarações, além do que são essas coisas todas, provavelmente existem outros meios de poder perceber qual é a real condição. Mas essas equipas têm condições para ir fazer isso? Eu acho que os poderiam fazer, mas não digamos que dentro daquilo que foi o quadro que a própria Segurança Social definiu, acho que não há esse critério, não nos passam esse critério, nem nos passam essa mensagem. Muito bem. Pronto, mais claro não posso ser. Em 2007, a Santa Casa da Misericórdia fez o contrato que já falou do CLBS, de Desenvolvimento Social Local,
e nessa altura visava-se combater as questões da pobreza das famílias. Desde 2007 para agora, para esta situação atual, como é que considera que seja o patamar de pobreza em Baião? Estará igual, estará melhor, conseguiu-se progredir? Ou esta situação da pandemia veio trazer dificuldades acrescidas em termos das famílias mais carenciadas? Nós sentimos muito, mais do que agora, sentimos muito quando em 2008, 2009 e depois 2011, quando a crise económica. Aí acho que se sentiu bastante porque havia muita pobreza encapotada. Estes projetos têm bons princípios, mas, por exemplo, há uma coisa que nós temos que começar todos a perceber, que é, por exemplo, uma das medidas que temos de combate é o apoio ao desempregado. Eu aqui tenho uma perspectiva um bocadinho diferente. Eu acho que é fundamental o apoio ao desempregado e dando-lhe competências, por exemplo, ensinando a fazer os currículos, ensinando a fazer uma série de coisas. Mas também era muito importante que se dessem algumas competências e que estes projetos vissem uma outra questão, que é a parte das empresas. E eu digo isto porquê? Porque eu não consigo criar emprego só por si com os desempregados. Não é? Eu tenho que criar emprego, ou seja, eu tenho que para criar emprego eu devia trabalhar as empresas. E em muitas circunstâncias, não é? As pessoas, e quando eu digo dar competências é, tipo, eu acho que ainda, apesar de termos isto encapotado, ainda é muito crítico, por exemplo, quando você ouve dizer que numa empresa se trabalha e não, ou seja, o trabalhador não tem direitos, ou que o trabalhador recebe o salário mínimo e depois devolve metade e depois lhe marcam 50% de férias para pagar metade da segurança social Percebe? Portanto, e isto para mim é que é pobreza. Porque a pobreza não é só pobreza financeira, também é um bocadinho de pobreza de espírito. E, portanto, nestas coisas, se nós, eu na minha empresa, por exemplo, faço parte do Conselho de Administração com mais 2 colegas. Mas além da pobreza e do trabalho, existe a questão que temos uma comunidade idosa muito elevada e as reformas provavelmente Mas eu acho que essa comunidade não são tão altas. Essa comunidade idosa acaba por ter apoios, não é? Acaba por ter outras retaguardas que, por exemplo, aquele pessoal que ainda está na fase ativa provavelmente não tem, não é? Porque as situações dos idosos, ou com as respostas sociais que existem, acabam de uma forma ou de outra acabados por conseguir resolver os problemas graves e muito graves. Mas quando olhamos para aquilo que se considera um indicador, o rendimento linear de pobreza, se olharmos para a média das pensões das reformas de Baião, são abaixo desses valores, ou seja, provavelmente as pessoas estarão habituadas a um sacrifício, mas provavelmente também terão uma situação de carência ou daquilo que se considera pobreza hoje em dia. Sabe que eu acho que em muitas circunstâncias as pessoas têm... Eu acho que é mais fácil para uma pessoa que sempre viveu com pouco, por exemplo, saber gerir esse pouco, de que para uma pessoa que pronto, habituou-se a ter A, B, C ou D, e depois viu-se reduzida só ao A, e então a pessoa não sabe o que é que há de fazer com o A. Portanto, eu acho que, de facto, o ideal seria que a gente conseguisse elevar alguns patamares. Agora, vamos olhar porque é que Baião era assim. Baião provavelmente sofreu, e eu acho que continua a sofrer, de uma interioridade que não se consegue livrar dela, não é? E onde não querendo ser muito mauzinho, onde, por exemplo, todas as vias de comunicação que se fazem, rápidas, a única coisa ajudam a sair também. Ajudam mais a sair do que a trazer. Portanto, esse caminho, por exemplo, para mim, obviamente eu trabalho no Porto e vou e venho todos os dias, e portanto e consumo em Baião, portanto a minha empresa permite-me que eu troque 5 de pneus em Baião, que eu abasteço em Baião. E, portanto, eu faço basicamente tudo o que é, toda essa parte faço em Baião, mas trabalho no Porto. Portanto, e isto leva, mas não traz. Ou pode trazer agora. Eu não consigo dizer se o que traz se compensa aquilo que leva. E, portanto, eu gostava de ver isso demonstrado.
Portanto, e se nós, de facto, tivéssemos essa situação, e eu acho que isso sim vai agravar a pobreza, porque vai agravar as situações de isolamento, vai levar a que nós não tenhamos pessoas para trabalhar ou que os custos do trabalho sejam muito mais elevados porque vamos ter que ir buscar pessoas fora. Começamos a não ter mais nada. A rede social, ou a Santa Casa, no âmbito da rede social, ou por si só, tem feito projeções dessa evolução da situação socioeconómica do município, no sentido de preparar as respostas para uma década? Eu acho que esse trabalho não é de uma instituição, acho que deve ser feito exatamente pela rede social, se ela existir, entre aspas, e deve estar o plano de desenvolvimento social, para além de ter tudo aquilo que deve ter essas questões. Portanto, eu acho que aí concordo consigo, que talvez, eu acho que nós não temos um real conhecimento da situação. Se não estou em erro, o plano de desenvolvimento social foi de 2014 a 2020. Vai ser reescrito agora. Mas 2020 já passou, deveria haver supostamente um plano de desenvolvimento social antes de acabar outro, no sentido de dar continuidade, porque se terminar o 2020, não sei, deveria ter havido, mas não há nenhum plano. Eu não ouvi nada, portanto, mas como sabe, nós estamos a entrar aí num processo eleitoral, provavelmente, como aparece uma estrada, pode ser que apareça um plano de desenvolvimento social. Se as condições económicas se agravarem, considera que as IPSS, e designadamente a Santa Casa Misericórdia, possa ter o seu orçamento em risco se não tiver mais apoios institucionais, do Governo, da Câmara Municipal? Eu, numa primeira fase, desde que não nos tirem aquilo que nos dão, já fico satisfeito. Acho que deve haver eu acho que não se deve pedir por pedir, ok? E acho que não é esse o princípio. Eu vou-lhe partilhar uma coisa que defendo desde o primeiro dia que cheguei aqui, que é assim, e vou-lhe dar um exemplo muito prático. Nós temos 6 instituições no concelho, certo? Se todas elas, no mesmo dia, forem levar uma pessoa ao Hospital de Penafiel, e se cada viagem ao Hospital de Penafiel custar 100 euros, você gastou 600 euros num dia. Então isso é o mesmo problema de recursos. Os transportes é exatamente igual. Repare, se você disser assim, há uma instituição que pode levar os 6, Nem que fosse rotativa. nem que fosse dessa maneira, mas pronto, que fosse uma instituição. Repare, eu entendo que os recursos financeiros não são ilimitados, são limitados. E, portanto, repare, eu não posso estar a comparticipar carrinhas de tipo ambulâncias a toda a gente. Não é possível. Portanto, aquelas que as têm que ter por necessidade, muito bem, ok. Nós compramos as carrinhas e até hoje não tivemos nenhum apoio para as comprar. Certo? Portanto, agora, este é um exemplo muito prático. Ou seja, eu para ir lá com 6 pessoas na minha carrinha, numa qualquer, ou numa, na minha, ou do centro social, ou noutra qualquer, gastaria os mesmos 100 euros nas boleias 6. Ou seja, eu num dia, em vez de gastar 600 euros, certo? Gastei 100 euros. Os recursos financeiros, se nós, agora podemos ir extrapolando noutras áreas, certo? Vocês dizem assim, mas isso, agora, depois existe aquela coisa, porque eu quero ter a carrinha. Não, porque eu também quero ter a carrinha. Enquanto nós trabalharmos nesta da quinta, a minha quinta é melhor que a tua, ou a minha tem que ser melhor que a tua, enquanto nós continuarmos a trabalhar nesta senda, vamos ter isto. Veja, por exemplo, das 6, 3 instituições usam fraldas. Podiam ter compras comuns e tinham ganhos de compras comuns. Você quando tem, estamos a falar, quando você tem escala, claro. eu contra mim falo, eu forneço, eu trabalho numa área de nicho, não é? Com a indústria. Obviamente que se me chegarem à minha empresa e me disserem que querem comprar 1000 unidades, eu vou pensar num preço diferente se vierem comprar 10. Certo? Agora, para mantermos o nosso... Eu aqui vou mais longe, às vezes, para mantermos algumas coisas que eu até considero pouco transparentes, nós todos queremos manter... eu quero manter a relação com aquele fornecedor, eu quero manter com aquele, eu quero manter com aquele. Certo? Então, em vez de nos juntarmos todos e dizermos assim, vamos lá e dizemos assim, meus senhores, nós em conjunto compramos tanto.
Qual é o melhor preço que faz para isto? Teriam ganhos todos. Pronto, está a ver? Ou seja, aquilo que as instituições choram a pedir dinheiro e não sei o quê, não sei o que mais, portanto, provavelmente, ou os déficits que tenha, provavelmente a gente ganharia com agilidade dos recursos. Dou-lhe mais um exemplo. E que tentou-se fazer essa abordagem aí. Quando eu cheguei aqui, e não tenho problema nenhum em dizer, portanto, as padarias do Conselho todas forneciam pão à instituição. Pronto, ok. Eu olhei para aquilo e pensei, bem, este preço está... Ou seja, nós estávamos a comprar o pão praticamente ao preço que se comprava normal, do comum. Não. Ok, pronto. Havia aqui aquela guerra de padarias e tal. Bom, como é que vamos fazer isto? Muito simples. Todas as padarias sabiam quanto é que nós consumíamos. Certo? Muito bem, abrimos o concurso. E isto foi feito várias vezes. E depois marcava-se a hora e dizia, meus senhores, vocês no dia tal, às tantas horas, estão todos presentes e trazem os seus envelopes. E a primeira vez que eu fiz isto, uma das padarias não aparece, porque nós perdemos sempre, não sei o quê. Não connosco, nos outros sítios que nós perdemos sempre, não sei o quê. E eu, cuidadosamente, liguei à pessoa e tal. A pessoa lá. E depois, quando estávamos na reunião, aquilo que eu disse foi assim, olha, eu não quero tocar nas vossas cartas, em nenhuma. Portanto, vocês agora vão fazer uma coisa, trocam. Cada um de vocês troca com o outro e o outro é que abre a carta. Pronto. E todos foram objetivos e pronto, ganha aquele que fizer um preço melhor. Transparência. É difícil? Não. Nisso ainda não desculpa. Claro, mas veja, mas é assim, não é preciso haver concursos públicos para haver essa transparência. Aqui, maior transparência não há. Porque eu não toquei em nada, eu não sabia o que é que o A, o B ou o C iam trazer. Portanto, é impossível isso acontecer. Portanto, eu acho que é preciso nós termos criatividade e imaginação para conseguir fazer as coisas. E capacidade de gestão também, não é? Porque, pronto, mas essa... Dizem muitas vezes que as IPSS têm dificuldades de gestão da gestão. Mas repare, eu acabei de dar 2 atos elementares de gestão, que é, ok, eu prefiro gastar 600 euros. Agora, depois temos outra parte, que é, obviamente que no conceito de dividir para reinar, não é? É fácil, é mais fácil de dizer, olha, vou dar aquilo àquela. Pronto, é isto. Por exemplo, há uma coisa que eu tenho sentido, e cada vez que nós temos eleições, nós vamos sentindo estas coisas. E assim, isto é tudo muito bonito dizer que nós tentamos não influenciar as instituições, a vida delas, que não nos imiscuímos na vida delas. Pronto. Nós, de facto, somos uma instituição onde, muito sinceramente, acho que essas águas devem ser separadas. Agora, eu não consigo evitar, e por exemplo, nestas próximas eleições, há muitos funcionários da Misericórdia que vão fazer parte de listas, quer de um lado, quer seja do outro, não me interessa. Agora, eu olho para isto, e muito sinceramente, eu olho para isto como uma forma, talvez uma forma encapotada de instrumentalização. Os centros pequenos, por norma, sofrem dessa. Mas percebe, portanto, podemos dizer que não, mas é assim, pronto, as pessoas, eu não estou a dizer que as pessoas vão fazer coisas estranhas, não. Agora, em algum momento alguém pode dizer assim, olha, está bem, mas veja que os seus colaboradores não pensam da mesma forma que você. Pois, mas eu é que tenho que tomar decisões. Muito bem. Para terminar, pode dizer-nos que ideias e projetos tem para a Santa Casa nos próximos anos do seu mandato? Eu tenho mais 2 anos, portanto posso fazer ainda mais um, mas acho que também eu sou muito livre nestas coisas. Eu acho que nós temos os nossos ciclos e acho que há momentos em que a gente tem que ser. E acho que, tal como acho que nos partidos, ou no governo, ou nas autarquias deve haver alternância, acho que nas instituições também deve. Ainda bem que a legislação foi alterada e que permitiu que isso fosse feito dessa maneira. Agora, projetos. Eu acho que projetos, a Misericórdia tem um projeto antigo, que é uma necessidade que o Conselho tem, e portanto quem conhece bem o Conselho sabe que sim, e que o próprio Distrito tem, que é o lar residencial para portadores de deficiência. Ou seja, que é uma resposta que hoje é escassa. Baião tem alguns núcleos
De apoio a... núcleos por razões diversas de concentração de deficientes e, portanto, obviamente que com o avanço da medicina hoje, e ainda bem que as coisas acontecem assim, os cuidadores destas pessoas, ou eles têm um tempo de sobrevida superior aos seus cuidadores, que não acontecia há uns anos atrás. Era mais... Mas continuam a ir maioritariamente para Amarante, como acontecia há uns anos atrás? Portanto, eles, durante o dia, nós temos os centros de atividades ocupacionais onde estão. Agora, o meu problema é quando estas pessoas perdem a retaguarda familiar, não é? Portanto, e têm que ser integradas, lá está, numa resposta social destas. E muitas vezes não há, e acaba-se por fazer a integração em lar. Portanto, é uma integração que é permitida pela Segurança Social para pessoas com menos de 65 anos, que é a integração destas pessoas. Mas um lar não é o lugar para estas pessoas. Não é? Porque muitos deles, o miúdo com 25... Eu lembro do nosso Amadeu, não é? Se toda a gente... O Amadeu entrou para a Misericórdia muito novo, era invisual, não é? E, portanto, ele inserido numa outra valência que lhe dê a resposta certa, provavelmente ele tinha estímulos, tinha outras coisas que lhe permitiriam fazer um percurso, talvez, não sei se melhor, mas talvez diferente daquele que fez. E, portanto, eu acho que as coisas devem estar devidamente enquadradas. Portanto, esse é o nosso objetivo, digamos, nosso Misericórdia. Agora, eu acho que a Misericórdia não pode olhar para si só. E acho que deve olhar... A Misericórdia é uma instituição conselhia e deve olhar dessa forma, deve olhar para o Conselho. E eu acho que é muito importante que a rede social passe a funcionar como rede. Ou seja, pelo menos exista o núcleo de discussão e onde, eu não estou a dizer que as minhas propostas são as verdadeiras e absolutas, não, acho que é importante discuti-las. Agora, onde algumas destas coisas que eu lhe disse, e eu acho que isto é fundamental, possam acontecer. Portanto, eu acho que era muito mais importante que uma autarquia apoiasse uma instituição, uma autarquia, um governo, um fundo de socorro social, apoiasse uma instituição, quando de facto há uma carência para fazer uma edificação de uma resposta social nova, por exemplo, no apoio domiciliário, eu acho que era muito importante reforçarmos em determinados níveis, já o disse aqui várias vezes, e depois nós fazermos este processo de toda a reestruturação da gestão, ou seja, em vez de nós estarmos a dizer, nós estamos a olhar para o nosso umbigo, não. Nós estamos a olhar para a comunidade e dizemos assim, ok, eu vou dar mais um exemplo. Primeiro, a questão, por exemplo, dos videoprojetores, certo? Toda a gente tinha que ter um videoprojetor, usava o quê? Uma vez por ano, certo? Provavelmente um videoprojetor que rodasse entre todos era muito simples. Mas chegam a falar entre as diferentes IPSS no sentido de... Vamos terminar? Dos dirigentes. Já vamos terminar? Sim. Então vamos terminar em greve, ou não? Eu acho que é importante que isto... Nós tivemos essa questão. Eu acho que a determinada altura as pessoas... Algumas pessoas tiveram medo que as instituições, de facto, se ligassem umas às outras e pudessem ter este princípio. E acho que houve uma destruição destas relações. Mas pelo que eu percebi, não se trata de nenhuma fusão, nem não, é cada um. Trata-se simplesmente manter, ou seja, toda a gente ter as suas autonomias, sem dúvida nenhuma. Mas se apresenta os recursos partilhados? Mas tentámos partilhar alguns recursos. Mas pronto, sabe que isto é mais... Eu acho que se nós pensarmos disto desta maneira... O que eu acho é que assim, é mais simples chegar a um sítio... Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós tivemos uma reunião, por exemplo, com o Sr. Ministro, quando eu vou fazer a inauguração aqui da Pápula, Sabor comigo e deste edifício. Ok, eu ouvi, nós fomos a última instituição a falar. Todas as instituições pediram dinheiro ao Sr. Ministro. Ou para comprar uma carrinha, ou para fazer uma obra no telhado, ou para fazer isto, ou para fazer aquilo. Sabe qual foi a minha preocupação? É dizer ao Sr. Ministro. Foi dizer assim, ó, nós temos uma faixa de profissionais que em Portugal começou a trabalhar na década de 80, que são os ajudantes de lar, e que estão a atingir, muitas delas neste momento estão entre os 50 e os 66 anos. E eu tive a curiosidade neste trabalho, e que é o trabalho que não é fácil de fazer, fazem noites, tem acho que é um trabalho de desgaste,
acima de tudo, psicológico. E eu tive o cuidado de ir ver quais eram as exceções na lei para se reformar mais cedo. E vi uma não que eu tenha nada contra isso, que achei particularmente curioso, que acho que eram as bordadeiras da Madeira. Eu não sei qual é a dificuldade, mas sei que há uma qualquer que é essa. E aquilo que eu pedi ao Sr. Ministro foi a ver se podia. Porque assim, de facto. Profissões de desgaste. E repare, estamos a atingir, não sei, há um conjunto de profissionais, porque estas senhoras eram muito novas quando começaram a trabalhar, provavelmente, ou seja, é um problema que se vai agudizar daqui para a frente. Porque, repare, a minha pergunta é, ok, eu antecipar-lhes a reforma e permito a entrada de outras pessoas no mercado de trabalho, ou é melhor eu continuar com baixas e com uma série de medicamentos e despesas e não sei o quê, e afinal estou a criar emprego precário? É a minha pergunta. Portanto, eu acho que às vezes é preciso, eu acho que não se olha para os problemas reais destas instituições. Eu acho que mesmo os seus dirigentes acho que não olham para os problemas reais das instituições. Mas as confederações abordam essa temática, eu que até trabalho nessa área, nunca ouvi esse tipo de discussão da questão das idades. Não sei se é só do interior. Não, mas repare, eu acho que é em todo lado, mas eu acho que as confederações, a União das Misericórdias e a União das IPSS, estão demasiado focados numa coisa que é sempre os acordos de cooperação. Portanto, no fundo, que é aquilo que nos traz a receita, uma parte da receita. E, portanto, eu acho que quando se está focado demasiado nesta situação, tudo o resto passa um bocadinho ao lado. E, portanto, e obviamente que é assim, eu estou preocupado com as colaboradoras, é verdade. Agora, sim, mas também tem custos financeiros que podem ser insuportáveis para a renovação, não é fácil mudar a maioria dos trabalhadores. Sim, mas repare, será que é fácil manter a situação como está? Portanto, eu provavelmente, repare, eu tenho que ter aquele quadro pessoal. Mas daí é que seria importante, digo eu, que fosse uma questão política de reformas mais cedo. Repare uma coisa, em tudo passa por uma resposta política, quase tudo, portanto, e passa por vontade política querer ou não querer fazer as coisas. Muito bem. Em nome do Baião Canal, agradecemos a ter-nos recebido aqui para esta conversa. Penso que demos a conhecer um bocadinho melhor a Santa Casa, uma vez que iremos transmitir esta entrevista. E ficamos gratos pelo vosso trabalho. Muito obrigado.